E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 49. Então, queria dizer, se você ainda não viu nenhum dos outros 48 episódios, eu queria te convidar a tanto você acessar pelo YouTube quanto também pelo Spotify, e não somente desse volume 2, mas também todos os 52 episódios do primeiro volume do Conexão Universitária. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora. Gente, a nossa temática de hoje é cura para toda a criação. Se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito, é só procurar lá o devocional 49. E se você também está acompanhando a gente pelo devocional no aplicativo, é o mesmo devocional que a gente colocou no início da semana. Então, gente, eu queria lembrar cada um de vocês sobre duas coisas. A primeira delas é, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, queria te convidar a abrir sua loja de apps aí do seu celular e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários. Gente, tem muito conteúdo irado, tanto aqui de dentro do Ministério do Pão Diário, como também dos nossos parceiros, da BC2, dos Cristãos na Ciência, da YesRis, do Bible Project, do Parábolas Geek, da Escola do Discípulo. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora, porque tem muito conteúdo irado e a melhor parte vem agora, é tudo de forma gratuita. Então, se eu fosse você, já baixaria logo, já mandaria para a galera, já compartilhava com todo mundo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E também, se você ainda não segue a gente no nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades do que a gente está fazendo aqui no Ministério, dos nossos parceiros também. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, sou psicólogo, sou esposo da Renata, sou membro da Alcance Curitiba, fiz parte da rede universitária daqui de Curitiba, liderei o Dunamis Pockets na PUC do Paraná, e hoje estou aqui para mais uma gravação com vocês. E hoje tenho a honra de ter aqui comigo duas pessoas incríveis que vão compartilhar um pouquinho sobre essa cura para toda a criação, e queria que eles se apresentassem. Matheus Fiorilo, se apresente aqui para o pessoal. O Matheus é um escritor voluntário aqui do Pão Diário. Mano, seja muito bem-vindo. Se apresenta aí para a galera. Fala, galera, tudo bem? Bom, eu sou o Matheus, sou universitário também, tenho 22 anos, finalizando o curso de engenharia pela Unisenai, graças a Deus concluindo. Sou membro da comunidade Alcance Curitiba, líder de células lá também, envolvido com toda a parte de voluntariado, Alcance Jovem, e hoje vamos estar compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito e falado. Top demais, mano. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. E temos aqui também o Fabiano. Fabiano, seja muito bem-vindo, mano. Se apresenta aí pro pessoal. Muito obrigado, João, Matheus, prazer estar com vocês aqui, todo o pessoal da Pão Diário Universitários. E eu sou Fabiano Crenque, né? Eu sou casado com a Jaque já há 14 anos. Eu sou bacharel em teologia e sou pastor também na família dos que creem, uma igreja local aqui em Curitiba também. Então, sirvo aí, né, no ministério já há alguns anos, desde a faixa aí dos meus 20 anos de idade que eu estou envolvido com a igreja. E também sou idealizador, junto com a Jaque, da Cultivar e Guardar, que é uma revista, também tem conteúdo online, então você pode acessar cultivareguardar.com para conhecer mais do nosso trabalho. Também, hoje já não estou atuando mais tanto, mas sou fotógrafo, trabalho com fotografia já há mais de 14 anos também, então a gente está envolvido aí num mundo misturado de cultura, teologia, vida de igreja, e estou muito feliz pelo convite, espero que a gente possa conversar bastante hoje aqui e aprender e glorificar a Deus também com essa conversa. Então, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Top demais, mano. É um prazer. Prazer é todo nosso de ter vocês dois aqui com a gente. E queria dizer, galera, se você ainda não conhece a Cultivar e Guardar, por favor, conheça, porque é um material incrível. E assim, Fabiano, já vou publicar, já vou passar aqui publicamente a informação, tá? Que, cara, eu sou um fã de carteirinha, acho muito irado Legal. tudo que vocês fazem, e não só acho um conteúdo muito bom, como é um conteúdo bonito, sabe? Cara, é isso que eu gosto de ver quando crente bota a mão na massa e mostra para o mundo que também pode fazer coisas muito mais bonitas do que é feito no mundo, ou até mesmo que a própria graça comum tem como disponível, né? Mas nós Verdade. cristãos nos levantamos como, né, uma voz nas artes. Então, cara, obrigado mesmo pelo coração de vocês por contribuírem tanto para o reino de Deus. Valeu mesmo. Muito bom, obrigado, cara. Gente, bora para nossa temática então?
Vamos lá. Cura para toda a criação. Eu gostei muito do devocional dessa semana. Eu achei que ele foi muito bem escrito pelo Lucas, que é um parceiro nosso já do Pão Diário já há muito tempo, desde o início do Pão Diário Universitários. E o Lucas, ele compartilha, né, sobre aquele texto de Paulo aos Romanos, né, dizendo que a criação aguarda ansiosamente, né, a manifestação dos filhos de Deus, e muita gente usa esse texto de uma maneira errada, né, dizendo que, não, aqui agora nós precisamos tomar todos os lugares porque a criação está aguardando, né, mas na verdade isso é um texto que remete à volta de Cristo, remete à escatologia, mas ele fala a respeito de algo que é mais palpável para a gente hoje, que é algo chamado mandato cultural, né, que a gente já ouviu falar bastante, e faz referência a um texto de Gênesis 2,15, onde a palavra de Deus diz que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Não foi de propósito, viu, Fabiano? Não foi. Tô à vontade aqui. Entendi de onde vocês pegaram essa referência, né? Exatamente, pegou certinho. E eu queria começar perguntando para o Mateus, meu amigo Fiorilo. Você acredita que o Senhor ele afirmou isso somente para Adão? Ou você acredita que isso se estende a nós como humanidade? E se sim, o que você entende por cultivar e guardar? Diz aí, meu amigo. Perfeito, cara. Eu acredito que isso foi um mandamento não somente para Adão, né? Naquele momento essencial, ali em Gênesis 2, a gente vê todo o princípio da criação do homem, da natureza, até mesmo a criação de Eva. Só que eu acredito que isso se estende, é um convite que se estende a nós também, a toda a humanidade, a partir de Adão em diante. Eu acredito que isso se faz presente através da liberdade criativa que Deus dá para Adão, né? Naquele momento Deus cria Adão e ele vê que não é bom que o homem fique só, e logo em seguida ele começa a criar naturezas, animais, e a palavra diz que ele traz até Adão aquela natureza para que Adão pudesse dar nome a tudo aquilo. Só que a gente vê que é um padrão que não é estagnado ou simplesmente paralisado naquele momento, né? No decorrer de toda a palavra a gente vê essa liberdade criativa que Deus traz. Novamente, quando no Novo Testamento, quando vem Jesus, toda a parte do Evangelho, novamente a gente vê que nós temos uma liberdade criativa e sobrenatural também, né? Não somente estabelecendo algo tão concreto, tão rígido, né, engessado naquele princípio de Adão, de que tudo paralisou ali, então somente Adão precisa daquilo. Eu acredito que a Bíblia é um elemento atemporal para nós, né? Ela foi escrita há muito, muito, muito tempo atrás, mas que permanece coisas e princípios que a gente estabelece até hoje. E falando um pouco desse princípio, né, que você comentou também, eu acho muito interessante a gente falar sobre cultivar e guardar, um princípio que ele vai falar sobre toda a nossa vida, né? Muitas vezes a gente, talvez aqui nesse tópico, nesse devocional, a gente não está falando somente sobre natureza, eu acredito muito nisso, mas em qualquer outro aspecto da nossa vida a gente deve cultivar e guardar inúmeras coisas ou sentimentos ou afins que a palavra fala, né? Provérbios fala de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então eu acredito que sim, cultivar e guardar é o princípio da mordomia, o princípio daquilo que Deus entregou para nós como um mandamento, para que a gente pudesse estabelecer também através do reino, né? Que posteriormente a Gênesis e tudo mais foi colocado, mas eu acredito que sim, cultivar e guardar é um princípio que a gente deve tomar e que a gente deve entender muito acerca daquilo que não somente diz respeito à natureza, mas também a qualquer aspecto da nossa vida, seja através de um voluntariado na igreja, seja através de um aspecto mais palpável dentro de uma universidade, dentro de o dia a dia da nossa rotina, a gente criar determinados hábitos para que a gente possa estabelecer um padrão, né, de cultivo, de sabedoria, para aquilo que a gente possa desenvolver também. Eu acredito muito nisso. Muito bom, mano. Muito bom. E aí, Fabiano, o que você acha? Você parou em Adão, veio pra gente também, e o que você entende, né?
Então, como você falou, João, o Matheus também trouxe a contribuição aí bem legal dessa perspectiva para nós. Essa é uma área em que a gente está aí gastando bastante tempo mesmo estudando, tentando conhecer, tanto que deu origem à revista mesmo, Cultivar e Guardar, esse texto bíblico já aí há muitos anos, mais de 10 anos que a gente foi despertado a isso e tentou reproduzir até a Cultivar e Guardar, ela tenta transmitir essa proposta, né, de ser, como o Matheus trouxe aqui, a integralidade do ser, a gente poder glorificar Deus e cultivar e guardar o jardim onde a gente é plantado em todos os sentidos, né? Então, a gente sabe que é uma coisa muito difícil na mentalidade cristã de muitos tempos, e ainda a gente tem essa ideia carregada dentro das nossas mentes, é o dualismo, essa perspectiva de que a gente só pode fazer algumas coisas em algumas áreas para a glória de Deus e outras talvez não são tão tocadas pelo evangelho, mas a narrativa bíblica não mostra isso para a gente, né? Mostra o contrário, justamente. Então, Adão ali é mais do que um indivíduo, né? Ele representa, de fato, uma comunidade, a humanidade toda, né? A gente vê que Perfeito. todos pecamos em Adão. A Bíblia vai nos mostrar isso muito claramente, desde Adão desde esse primeiro jardim até o final da história cristã ali, que não tem final, que é uma eternidade, de fato, todo esse caminho. Então, a ordem, como você colocou no início, o mandato cultural e essa ordem de cultivar e guardar, ele vem antes da queda, inclusive, né? Então, o trabalho, o desenvolvimento da criação não é uma consequência do pecado original, então o homem teria que trabalhar depois, há uma maldição de comer do fruto do suor e tal, da terra, e os espinhos e abrolhos e tudo isso que vem como consequência da queda, mas a ordem de cultivar e guardar, ela acontece antes da queda, antes do pecado. Então, assim como a gente tem essa representação humana em Adão e Eva ali, em Cristo, como último Adão, novamente nós temos um povo sendo representado, a igreja, né? Uhum. Então aí a gente tem uma possibilidade de resgate de um cultivar e guardar de acordo com o plano original de Deus, novamente, né? Uma realidade de fato conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Então, cultivar e guardar são termos muito amplos, né? Eles envolvem muita coisa mesmo, mas a exemplificação, o lugar onde eles foram inseridos na narrativa bíblica, que é um jardim, nos mostra, nos ensinam muita coisa para a gente praticar e aplicar nas mais variadas áreas da vida hoje, né? Então, cultivar dentro de uma realidade de jardim fala de um processo de paciência, né? De desenvolvimento, de manter a qualidade de uma semente ali, de acima de quantidade, mas qualidade de algo que vai ser plantado, de algo que vai ser guardado, cultivado, de uma semente mesmo, de fato. Então, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, que a gente pode desenvolver ao longo do nosso papo aqui, mas basicamente eu acho que a essência do cultivar está nisso, em processo, em desenvolvimento e de guardar também fala das características originais daquela semente, né? Do porquê Uhum. daquilo, dos valores. Então, se a gente imaginar uma semente, aquilo que Deus colocou, confiou nas nossas mãos, a gente pode imaginar que um processo de guardar, de cultivar essa semente, envolve submeter isso ao processo paciente de desenvolvimento daquilo que Deus nos deu para produzir mais sementes, para que aquilo se amplie, para que um jardim seja de fato inteiramente cultivado. Nós temos que cultivar as pequenas sementes que Deus nos deu, guardar, não enclausurar, não colocar sementes em um freezer, né? Não super proteger aquilo como algo extremamente valioso, mas que pode morrer sem cumprir o propósito se ficar escondido para sempre. Então, plantar, cultivar, guardar, cuidar, proteger os valores originais, o propósito daquilo que Deus confiou em nossas mãos. Então, acredito que introdutoriamente isso pode nos dar uma perspectiva da essência do que é cultivar e guardar e de que inclui isso e quem são esses jardineiros chamados a fazer isso, né? Perfeito, mano, Legal. perfeito. Gostei bastante do que vocês trouxeram e estava pensando enquanto vocês respondiam que muita gente tem a noção de, depois que lê, né, esse mandato cultural, né, o cultivar e guardar, pensa somente com as coisas físicas, né, assim como o Matheus pontuou, né, Isso. tipo, poxa, eu preciso cuidar da criação, e de fato nós precisamos, É. né, nós não podemos
simplesmente ignorar, nós não podemos ter uma consciência de que, já que a gente está aqui de passagem mesmo, somos peregrinos, então que se lasque tudo, né? Não vai ser eterno tudo que está aqui, então beleza, tudo bem que toda uma perspectiva escatológica, mas o Senhor vai restaurar todas as coisas, então beleza, né? Até a gente tem base do C.S. Lewis ainda para falar, né, que tudo que não é eterno é eternamente inútil, né? Então assim, que se lasque tudo. Não, mas na verdade não é essa mentalidade que a palavra de Deus nos dá e que Cristo coloca para a gente, que nós devemos sim cuidar da criação. Mas também eu estava refletindo sobre algumas coisas que vocês iam falando e eu pensei, cara, casamento, eu preciso cultivar e guardar. A presença de Deus, eu preciso cultivar e guardar, que não são coisas essencialmente palpáveis, né? Materiais, né? Exatamente, mas eu preciso estar em constante processo de cultivo, a gente precisa estar colocando adubo, a gente precisa regar, a gente precisa guardar como aquilo sendo algo precioso para a gente, de cuidado mesmo. Então, eu fui pensando em tudo isso. E dessa forma, a gente consegue ver que a gente está falando da mesma coisa o tempo todo, que é esse princípio de sermos mordomos daquilo que o Senhor nos deu, né? Seja no casamento, seja na própria presença que ele nos dá disponível, né? Que ele se coloca diante da gente, da nossa igreja, nosso tempo com Deus, enfim, de toda a criação que ele também nos proporciona, que a gente cuide e cultive, a gente guarde e cultive, mas é esse princípio da mordomia que o Senhor nos deu e que não só nos deu para, faça o que você quiser agora. Não, eu estou te dando, estou entregando na sua mão para que você cuide, para que você administre. E eu queria já aproveitar e te perguntar, Fabiano, e aí, qual que você acha que, perante, né, a palavra de Deus, qual que seria uma explicação bíblica correta a respeito desse princípio da mordomia? O que você acha? Sim, é interessante que a gente tende sempre acho que por causa do meio que a gente vive hoje, a gente pensa sempre muito em resultados, né? A gente tem que fazer para que dê resultado, tem que cultivar para que eu alcance isso. Então, pela cultura que a gente está envolvido de produção, de exposição, de números, né? De seguidores, de likes, de todo esse universo, a gente sempre tende a pensar em produção, em gerar algo, o que isso está produzindo, né? Para onde isso está indo? Mas a perspectiva cristã, a cosmovisão bíblica cristã vai nos mostrar que na primeira instância o que o Senhor busca conosco é relacionamento, né? Então é isso que acontecia no jardim ali. Então a nossa relação com Deus, em primeira instância, é de filhos. Nós somos adotados pelo Pai. Então o meu temor, quando a gente fala de mordomia, e eu começo por aqui, é essa ideia de um conceito de escravidão, de servidão, de trabalho a ser feito simplesmente. Então, esse é um perigo que a gente pode facilmente incorrer, que é enxergar Deus como alguém que está nos cobrando de tarefas que nós devemos fazer simplesmente. Não, a nossa relação é de pai e filho em primeiro lugar. Então, eu gosto de um exemplo que eu já ouvi, já citei várias vezes, inclusive, compartilhando o evangelho, que é essa ideia da relação do pai e do filho, quando, por exemplo, um pai chama um filho para lavar o carro, uma tarefa simples, né? Então você sabe que você vai chamar o seu filho para lavar o carro. Se ele for uma criança ainda pequena, provavelmente ele vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Então ele vai passar a escova que era para passar só no pneu, na lata, e vai acabar riscando o carro e vai. Então assim, não tem muito serviço ali que o filho vai poder oferecer para o pai naquela hora, né? Então não tem muita produtividade que vai ser alcançada naquele momento. Mas a expectativa de um pai natural, e muito mais do nosso pai, não é um serviço bem executado, mas princípios, valores, caráter sendo formado naquele filho, né? Então acho que essa essência ela precisa estar em primeiro lugar no conceito de mordomia também, porque se Deus quisesse um serviço bem executado apenas, então ele seria nosso patrão, não nosso pai, né? Então, quando Deus ele coloca o homem ali no jardim para cultivar e guardar aquele jardim, ele está proporcionando uma oportunidade de nós sermos semelhantes ao seu filho, de nós sermos semelhantes a esse segundo Adão, como nós estamos no início, né? O último Adão. O propósito, tem um texto, inclusive, na revista, na Cultivar e Guardar, volume 1, nosso primeiro volume, que o pastor Paulo Borges Júnior, ele fala algo que ele diz assim, que o propósito não é um jardim bem cuidado,
mas um ser humano bem formado, né? A imagem de Cristo. Então, essa é a base da mordomia, né? A partir daí, sim, a gente pode desenvolver uma mordomia, um cuidar daquilo que nos foi confiado, desenvolvimento, sim, do jardim, como a gente falou. A gente não pode ter essa mentalidade escapista, mas eu acho que tá faltando para a gente cada vez mais, de acordo com os tempos em que a gente vive, essa mentalidade da mordomia a partir de uma filiação, a partir da relação, a partir do porquê que a gente faz. E aí eu vou deixar para o Matheus desenvolver talvez mais aí o outro lado da história, para eu não ficar só falando, mas eu estou tentando aqui trazer uma coisa talvez diferente do que a gente logo pensa sobre mordomia, que Perfeito. é isso, vamos fazer aquilo que Deus nos confiou. Isso está meio óbvio, está claro, está na palavra mordomia, mas é uma mordomia que parte de uma relação de pai e filho, né? Perfeito, mano, muito bom. E aí, meu mano, o que você diria? Cara, perfeito. Eu acho que, nossa, vem um exemplo assim, algo que o Fabiano falou vem bem de encontro com aquilo que eu penso também, e principalmente relacionado à intenção do nosso coração, né? Aquilo que o Fabiano falou faz muito sentido, é, relacionado a muitas vezes o exemplo que ele trouxe, né? De quando o pai chama o filho para lavar um carro. Isso é interessante porque é exatamente esse mesmo princípio. Eu não tenho filhos, mas eu tenho 3 sobrinhas em casa, todas pequenas, e já aconteceu de eu ir lavar o meu carro e elas quererem ajudar, e ali naquele momento de euforia, de tanta agitação, elas mais atrapalham do que ajudam. Só que o princípio de estar junto ali é muito interessante, porque a gente pode ensinar princípios relacionados ao coração e não necessariamente ao ato por si só, né, que também corresponde, claro. Quando você chama o seu filho, para estar participando daquele momento, com certeza ele vai estar aprendendo da essência daquilo que vocês fazem, mas também a intenção do coração. Mas eu acredito que o que fala muito ao meu coração quando a gente entra nesse tema relacionado à mordomia, é a história de José, né? Quando José está na casa de Potifar, lá em Gênesis 39, lá no versículo 4 e 5, a palavra conta que José, quando ele está servindo a Potifar, Potifar vê muita virtude em José servindo ele. E ali Potifar faz de José um mordomo da casa, né? A palavra usa esse termo de mordomia. E relacionado principalmente, eu acredito, a esse princípio do coração. Se a gente olhar a história de José, desde o princípio não foi uma história tão favorável a José, ou então que ele pudesse se basear naquilo que aconteceu de maneira positiva para se tornar um grande mordomo, ou para se tornar um grande referencial dentro do lugar onde ele estava. Né? Ele foi vendido pelos irmãos, então talvez ele teria tudo para se tornar completamente contrário, né? Alguém que se rebelaria, né? Que não estaria nessa posição de favor ou de fidelidade, porque principalmente por esse princípio, né? Mas eu acredito que fala muito ao meu coração esse princípio de José, o fato de ele se fazer mordomo dentro da casa de Potifar. Eu acredito que é principalmente pela essência, pelo cuidado no coração, na intenção que ele teve daquilo. Sabe? Potifar teve uma sensibilidade, até mesmo uma confiança em José, a ponto de entregar aquilo que ele tinha aos cuidados de José, né? Toda a casa dele, a palavra fala que toda a casa estava sobre as mãos de José. Então, ali ele se torna um grande mordomo. Se a gente pegar a palavra lá no hebraico, no original, não vou me arriscar na palavra aqui, né? Mas ela fala que ela diz respeito, traz uma tradução de comissionar, confiar ou entregar aos cuidados de alguém, né? Então, naquele momento, Potifar entregou não somente um lar, mas também a confiança, um princípio de que tudo aquilo que Potifar cultivou seria muito bem guardado por José, né? Então, acredito que está relacionado também à confiança. E quando a gente olha para esse princípio bíblico de Deus, ele dá essa liberdade a nós de cultivar aquilo que ele criou, e eu acredito que ele dá uma liberdade, uma carta branca para que a gente possa ter liberdade naquilo que ele cultivou, mas como um princípio de confiança também. E está relacionada a essa questão, né, de nós nos tornarmos alguém pela qual vai ser transformado o caráter, vai ser transformado todo esse princípio dentro do nosso coração, daquilo que a gente tem como intenção, como princípio. E eu acho acredito muito que essa seja, sabe, uma dos pontos fortes que Deus quer trabalhar na gente, né? A gente formar esse caráter, formar essa intencionalidade
daquilo que a gente quer fazer, talvez não na essência em cultivar de uma maneira perfeita, né? Porque nós não somos perfeitos por natureza, mas sim em excelência, né, daquilo que a gente pode trazer do nosso coração e sempre melhorando, sempre buscando uma maneira pela qual Deus pode transformar a gente, ou a Uhum. gente tentar buscar o padrão de Deus para fazer as coisas, né? Eu acredito que mordomia fala muito a respeito disso. Perfeito, Uhum. mano. Enquanto estavam falando ali, minha cabeça foi viajando para vários lugares. E eu parei para pensar que é muito doido isso, porque a gente vê vários extremos hoje na igreja, falando de igreja, obviamente, de maneira geral, Uhum. porque a gente vê pessoas que não se envolvem e não compreendem esse conceito de mordomia porque acreditam que Jesus é somente o Senhor da alma delas, no sentido de Certo. eu preciso de cultivar uma espiritualidade, né? Então eu vou à igreja pela espiritualidade em si, né? Para que eu possa ter a minha alma preenchida, isso possa me dar forças para eu seguir no amanhã, e, enfim. E aí não se envolve a tal ponto de entender que o Senhor confiou algo na mão de cada um. Mas aí a gente pode ir para o outro extremo, que é o quê? Ah, não, eu preciso servir, eu preciso fazer, porque não tem ninguém quem faça, não tem. O Senhor confiou em mim, então se eu não for, quem vai pregar, né? Paulo disse. Então, Uhum. tem até base bíblica para isso. E, e aí você vai para um outro extremo, do tipo assim, cara, e se eu morrer, quem que vai fazer tal coisa, sabe? E muitas vezes, quando você vem de uma igreja pequena, que às vezes você é o faz tudo, né? Pô, se você sabe tocar, não, já tá no louvor, tá escalado pro louvor. Se você sabe pregar, então pronto, já vai pregar. Se você sabe fazer isso, sim, você já vai fazendo um monte de coisa. E eu lembro que, cara, um tempo atrás, uma amiga minha e da minha esposa chegou pra gente, e alguém envolvido no ministério já há muitos anos, líder numa igreja, chegou pra gente e falou assim: gente, Deus tá me botando de banco. A gente falou assim: sério? O que que aconteceu? Daí ela falou assim: fazia tempo já que Deus estava falando comigo diariamente, dizendo: você não sabe ser filha, você não sabe ser filha, você não está sabendo ser filha, você aprendeu a fazer, você aprendeu a servir, você aprendeu a estar aqui todos os dias, e eu estou precisando que você aprenda a ser filha. Então, isso vem muito de encontro a gente encontrar um equilíbrio nessas duas coisas, de entender que você sim tem um papel, você tem uma parte, né, que o Senhor está confiando a você, mas que isso não é o mais importante. Ela é uma consequência de você ser filho, assim como o Uhum. Fabiano trouxe. A gente só Uhum. consegue fazer depois que entende quem somos, né? O nosso fazer, ele tem que ser uma extensão de quem somos. Não pode ser o contrário. Nós não podemos buscar significado a respeito de quem nós somos, da nossa identidade, por que É, fazemos. Se a gente fizer isso, cara, a gente vai ser fadado mesmo ao serviço, que daí, enquanto eu não estiver fazendo, eu não sei quem eu sou, eu não tô envolvido ali porque perdi minha identidade, porque eu parei de fazer, sabe? Eu já ouvi muitas histórias assim, tipo, eu lembro de uma vez especificamente que uma pessoa chegou para mim e falou assim: cara, mas se eu parar de servir agora, o que vai ser do meu relacionamento com Deus? Eu falei: meu Uau. Deus, cara, meu Deus, tipo assim, vamos realinhar essa prioridade, porque não tá certo isso aqui. Se você está buscando a Deus porque você tem que ter algo para entregar para alguém, já começou errado. O conceito da mordomia já está errado. Você aprendeu a cultivar e guardar somente as coisas do Senhor, mas não Uhum. o relacionamento com Ele. Eu queria Uhum. introduzir isso para vocês e abrir para vocês. O que vocês acham, né, desse conceito de mordomia ser trazido somente para as coisas a se fazer, mas não é muitas vezes pensado no cultivar e guardar do relacionamento com o Senhor? O que vocês acham disso? legal. Vocês me derem liberdade, eu posso puxar esse tema. Foi até algo que o João estava comentando e fez muito sentido para mim. eh, E justamente nesse aspecto, assim, sabe, em relação ao serviço.
Para quem talvez não conheça, não saiba, eu sempre tive muito voltado à parte de voluntariado da igreja, sempre tive muito ativo, porque sempre foi algo que Deus Muito mesmo. Não, vou eu e o fazer um João a gente parênteses. já Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente brincava com o Matheus e falou assim: ô, quando é que você vai fazer um quartinho aqui para você morar aqui dentro da igreja? Porque o negócio tá ficando sério. Fecha parênteses. não, mas eu estava envolvido nesse nível de voluntariado, então sempre estava ali participando, mas sempre porque é algo que fluiu muito natural no meu coração. Eu sempre tive esse princípio. Então eu não nasci num lar cristão, na adolescência acabei me desviando, e um princípio que eu tinha era: nossa, eu durante a adolescência servi tanto, fiz tantas coisas para outras pessoas, fiz tantas coisas para o mundo e para que não, engrandecesse a glória de Deus, então agora eu quero gastar a minha vida, eu quero depositar aquilo que eu tenho, aquilo que Deus tem me dado, em prol de um serviço, em prol daquilo que edifica o Senhor, em prol daquilo que edifica o reino, e sempre relacionado a isso, eu tive muito esse coração de servo. Só que chegou um momento que eu acabei entrando nesse conflito, sabe? Poxa, o quanto eu estou servindo e o quanto eu estou me colocando no papel de filho, né? Foi até me questionado, assim, eu acabei entrando nesse lugar de questionamento, né? E eu acredito que sim, o lugar de filho, a gente deve sempre buscar em primeiro lugar, porque Deus nos chamou a relacionamentos. Se a gente voltar à primeira essência lá do jardim, né? A palavra fala que Deus descia para ter relacionamento com Adão. Então, apesar de tudo aquilo que Adão desempenhava ou desenvolvia também ali no jardim, ele tinha um papel de mordomo, né? Mas também Deus tinha esse coração de querer ter relacionamento com Adão. Então, desde o princípio, a gente tem essa essência de relacionamento, de cultivar. Recentemente, a gente teve uma ministração lá na igreja que falava também sobre essa temática, né, de ser um guardador da presença, não no sentido de você defender ou de você precisar, né, defender a Deus, né, mas sim no sentido de que você deve ser um guardador, você deve guardar e cultivar a presença do Senhor dentro do seu coração. Então, acredito que isso está diretamente relacionado. O João foi falando e já foi também me trazendo à memória tudo isso que eu vivi, né? E a gente deve, eu acredito que a gente deve sim se colocar e se posicionar no lugar como filhos, em primeiro lugar, para entender essa essência. Quando a gente se entende como filho, quando a gente se entende posicionado no lugar de de cobertura, debaixo da cobertura de Deus, naturalmente as coisas acabam fluindo, a gente acaba cultivando de uma maneira muito melhor. E se a gente pega o princípio contrário, se a gente não entende, não se posiciona como filho, mas sim somente como um escravo, né? Tem o princípio do escravo da orelha furada, né? O escravo por amor. Mas se a gente vai para um lado contrário, se a gente se coloca num lugar como servo, mas um servo que está fazendo aquilo como uma obrigação ou como uma mentalidade ou com um princípio errado, talvez muitas outras coisas na nossa vida não vão fluir de uma maneira tão boa. Então acredito que assim é uma linha muito tênue entre a questão de voluntariado, serviço, seja lá qual for o setor relacionado, né, daquilo que a gente vai estar cultivando ou guardando, mas também a gente precisa ter como o João falou, esse equilíbrio, né? Eu acredito que a partir do momento que a gente entende o nosso coração como filhos, a gente consequentemente vai manifestar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração através de serviço, através de cultivo, seja com outras vidas, seja no voluntariado da igreja, seja dentro do seu serviço, do seu trabalho, né? Onde quer que a gente esteja inserido, a gente vai conseguir manifestar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração como filho. Mas Uhum. acredito muito nisso. Não sei se o Fabiano com certeza quer falar algo, já vim Manda, interrompendo ele. manda aí, manda aí. Não, não, que isso. Não, acho que tá dentro dessa coisa que a gente já tá falando aí desde o início, e para mim é uma realidade que vai de confronto com o que é o evangelho, de fato. A gente tenta muitas vezes nos justificar pelas nossas obras, né? Então, essa antiga relação de fé e obras, ela é sempre tão conturbada para a gente, né? A gente tentar fazer coisas para ser aceito diante de Deus, para ser aceito na igreja, para ser, enfim, muitas pessoas saem de realidades de ativismo religioso extremo, assim, e aí às vezes vão para um outro lado de não envolvimento extremo com as coisas do Senhor. Então, é sempre uma dificuldade do ser humano, porque
tem a ver com idolatria, tem a ver com aonde o nosso coração está, tem a ver com realmente querer fazer coisas para ser aceito diante do Senhor, né? E isso muitas vezes é involuntária, muitas vezes é uma coisa da natureza humana, porque se você perguntar para alguém que está assim ativamente envolvido fazendo de tudo, dificilmente alguém vai reconhecer e falar, não, eu acho que isso aí é para me salvar, eu acho que isso é para ser aceito diante de Deus. Ninguém vai falar isso, né? Só que é uma coisa interior nossa que a gente infelizmente luta. Então, assim, as relações na igreja, no serviço, elas precisam estar em todos os tipos de coisas, no trabalho também. O resultado final tem que ser relacionamento com Deus, com o próximo. E isso, desculpa, tem que ser a essência motivadora para que a gente possa servir ou fazer qualquer coisa. E aí a gente parte de novo para a realidade do que é o evangelho. Nós não é porque nós fomos aceitos ou somos aceitos que o Senhor morre por nós e se entrega, mas é para nos tornar aceitáveis diante do Pai, né? É isso que a obra da cruz faz de fato. E com isso a gente não tem outra resposta a não ser entregar a nossa vida e servir por completo. Mas aí, para mim, novamente, é um problema de dualismo, eu tenho que fazer as coisas na igreja, porque daí agora eu tenho que devolver ao Senhor aquilo que ele fez para mim. Não, ele quer nos chamar a viver uma vida integral. Ele quer nos chamar a viver uma vida completa para a glória dele. Ele não quer templo-centralizar a sua vida, entendeu? Ele não quer que você agora faça tudo dentro da igreja, mas não, para que você sirva o Senhor do deitar ao levantar, do levantar ao deitar, em todos os momentos, vivendo para a glória de Deus e cuidar para não extremar para esse lado também. Como você citou aqui, a graça comum, a gente tem uma hipergraça comum, tudo é só, né? É só as coisas normais da vida. Não, também tem o serviço na casa do Senhor e tudo isso. É um balanço que a gente precisa entender. E eu acho que cultivar e guardar e essa questão dos relacionamentos ela precisa ser ampliada para além das paredes da igreja, do nosso serviço lá. Mas, infelizmente, muitas vezes isso é algo que a gente não percebe. A gente quer servir, a gente quer dar e a gente compartimenta uma parte da nossa vida e coloca todas as nossas forças lá e muitas vezes cria essa bolha, né? E aí a gente quer servir o Senhor integralmente só dentro de um determinado local, de uma determinada área. Então eu acho que isso aqui é um papo assim que dá um podcast inteiro, assim, só de pensar em sabe? Então, mas mais ou menos por aí, tô junto nessa perspectiva. Perfeito. Legal. E até se o João me der liberdade, só para complementar o que, enquanto o Fabiano estava comentando, eu até me lembrei de uma parábola lá em Lucas 12, que é a parábola do servo vigilante, né? A palavra fala que o servo deve estar sempre de prontidão, para a gente trazer um resumo, né, daquilo que ela fala, o servo deve estar sempre de prontidão, aguardando o seu senhor, mas com o coração voltado para aquilo que ele vai estar fazendo. Eu acredito que isso manifesta e fala muito além do que somente o próprio texto quer dizer, né? Mas se a gente olhar logo em seguida ali no final da parábola, Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, mas você está falando isso para nós ou é para todo mundo? Quem que deve entender isso? E Jesus fala: não, isso aqui é para todos, né? O princípio do serviço, acho que está relacionado justamente a como o Fabiano falou, o coração, a gente deve estar resguardado acerca daquilo que o nosso coração tem como intenção, né? A palavra fala lá em Lucas 12, no versículo 42 ao 44, vou resumir o finalzinho do 44, ela fala: bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier achar fazendo assim, em verdade lhes digo, que ele lhe confiará todos os seus bens. Então, eu acredito que aquela palavra que Jesus está trazendo, ela diz que o Senhor vai confiar todos os seus bens ao servo, não necessariamente ao servo que estiver aguardando o seu senhor cravado como alguém que se posicionou ali estagnado, mas sim alguém que teve o coração com uma intenção correta, pela qual ele entendeu e falou assim: cara, eu preciso esperar o meu senhor, eu estou aqui porque eu quero que o meu senhor volte, quando ele volte ele me encontre disponível, sabe? Mas pela intenção do coração, e através disso que Jesus pode disponibilizar, que a gente vai ter acesso e cuidado às coisas do Pai, né? Então muitas vezes a gente acaba invertendo esse papel, a gente assume as demandas do Pai para que a gente possa talvez mostrar um coração disponível, mas a essência é o contrário, né? A gente precisa ter enraizado no nosso coração a intenção correta de se pôr disponível
a Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, e consequentemente, de maneira natural, aquilo vai se fazer presente nas nossas vidas, né? Uhum. Amém. Muito bom. Cara, tava pensando aqui, a gente até foi o Fabiano que citou, né, o conceito mesmo de cosmovisão cristã, né, quando a gente Uhum. parte de um princípio de que houve a criação, a queda, estamos em um processo de redenção e haverá a consumação de todas as coisas. Uhum. E nesse processo redentivo, a gente sabe que nós fomos redimidos, sim, pelo sacrifício de Cristo, mas que todas as coisas não foram redimidas ainda. Então, nós Perfeito. estamos em constante processo até que Cristo volte e, de fato, venha redimir todas as coisas. Então, eu, na própria psicologia, procuro ser alguém redimido, né? Sou alguém redimido que procuro redimir a área da psicologia através dos olhos de Cristo, através das lentes do Evangelho. Então, esse é o processo natural de um cristão em qualquer área. E a gente estava falando bastante sobre o servir dentro da igreja, né? Nesse sentido de você entender, não, mas volta para o dualismo que o Fabiano comentou, né? Do que é sagrado. Então vamos nos envolver com o que é sagrado, com o que é secular, não vamos nos envolver porque vamos nos contaminar. Mas quando a gente tem essa perspectiva de, poxa, todas as coisas precisam ser redimidas também, isso nos traz essa lente de, cara, preciso fazer a diferença mesmo na sociedade, para o mundo. E aí a Certo. gente pensa naquele texto que Jesus diz logo após o Sermão da Montanha, né? Jesus disse em Mateus ali 5, 13 e 14, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Daí ele diz, vocês são a luz do mundo, não se deixem Uhum. esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então ele está falando para os discípulos, vocês precisam ser sal da terra e luz do mundo. Vocês precisam fazer a diferença, vocês precisam trazer contraste para o que está sendo feito. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê hoje uma transição de não somente esse ativismo, essa servidão, essa mordomia, de uma forma exacerbada dentro da igreja, mas daí a gente vê, glória a Deus, que o cristão entendeu que precisa também servir ao mundo através da sua área de atuação, através do seu chamado em Cristo. Só que aí esse ativismo também foi sendo transportado junto com essa mentalidade. Né? Então a Sim. gente vê hoje o cristão ativista de falando assim, cara, não vou servir aqui na igreja porque o Senhor me chamou para o business, entendeu? O Senhor me chamou para os negócios. Então, assim, não me peça para servir na cantina da igreja, não me peça para colocar cadeira ou para limpar aqui o banheiro, porque o Senhor me chamou para os negócios, então eu vou investir naquilo que o Senhor me chamou. Então, esse conceito de transformação também para a sociedade, ele foi sendo Sim. trazido. E eu queria perguntar, Fabiano, o que você acha desse ativismo e até que ponto a gente foi chamado para fazer diferença, mas até que ponto também a gente tem que transformar com as nossas mãos e Sim. esperar que Cristo volte? Eu acho que é uma dinâmica complicada, mas queria saber a tua opinião aí, compartilha conosco. Sim. É interessante que a ideia do cultivar, né, a palavra mesmo vem dessa mesma raiz de culto, de cultura, de algumas coisas que a gente pode compreender como um todo. Então, quando a gente fala de cultura, a gente não está falando de cultivar somente, ou da cultura como algo, alta cultura, as coisas culturalmente Uhum, ricas, mas toda atividade humana, né, que tem uso, prazer, enriquecimento da sociedade, que inclui o conhecimento, todas as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes, tudo isso é cultura, né? Todos uhum, os hábitos, capacidades que o homem tem, adquire como parte de uma sociedade, como parte da igreja também. E aí a gente tem essa ideia de que a cultura é algo que precisa sim ser influenciado pelo evangelho. Você vai ter vários termos, tem pessoas que vão falar sobre engajamento, sobre redenção, sobre diálogo com a cultura, e é um terreno que também tem muitas perspectivas de pessoas diferentes, mas a verdade é que a gente tem basicamente dois lugares que a gente caminha, que é como você falou, então tem as pessoas escapistas, né, que não veem esse mundo como algo que nós devemos nos envolver, nada o evangelho tem a dizer sobre o meio ambiente, ecologia, sobre política, sobre coisas que estão fora do ambiente eclesiástico, e o outro lado você tem pessoas e cristãos triunfalistas, né, que querem a transformação
do todo a partir das nossas atitudes. Então, a gente quer ver um mundo ideal perfeito aqui e agora. E eu gosto bastante, eu acho que uma pessoa que traz muito equilíbrio para essa conversa é o James Hunter, que é um teólogo, e ele fala sobre presença fiel, você já deve ter ouvido desse termo. Então, presença fiel é essa ideia do reino de Deus já e ainda não, como o Led vai falar também, George Eldon Led vai falar sobre essa ideia do reino já e ainda não. Então, nós como cristãos, nós somos cidadãos, sim, de uma pátria celestial, mas também somos embaixadores nessa terra, então nós não podemos nos conformar com as injustiças desse mundo, devemos trabalhar para que a justiça seja feita, atuar com base no que Cristo nos ensinou, na sua palavra, para que tudo na nossa vida, holisticamente, integralmente, né, glorifique a Deus, como mordomos e guardiões, né, cultivar e guardar, como a gente está falando aqui, para que essa versão pequena do que Deus tinha como uma intenção para toda a criação no Éden agora se espalhe. Porque, como Calvino diz, o mundo é esse teatro da glória de Deus, então deve alcançar todos os lugares, deve atingir todas as áreas da nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente precisa cuidar para não ter essa perspectiva de querer fazer, transformar, dominar sobre tudo aqui e agora, já hoje. Então, assim, a gente tem, na teologia, tem muita gente que usa essa perspectiva dos 3 R's da cultura. E aqui, de novo, cultura não como somente a arte ou as coisas da alta cultura, mas tudo que o homem produz, todo tipo de produção humana pode ser recebido, rejeitado ou redimido. Então, esses seriam esses 3 R's. Né? Nós podemos receber coisas da cultura, nós podemos rejeitar algumas coisas e devemos rejeitar e redimir. Eu pessoalmente, e aí é uma opinião pessoal aqui, eu tenho um problema com a questão da redenção da cultura, de dizer que nós podemos redimir a cultura ou as coisas criadas em si. De uma cosmovisão, uma perspectiva bíblica cristã, existem coisas boas, coisas ruins e possibilidade de redenção, sim. Mas como você falou antes aqui, João, nós somos redimidos. Então, eu sou redimido por Cristo. A redenção, a morte de Cristo na cruz é para redimir pessoas, na minha perspectiva, não coisas. Agora, como a gente vai, então, como que a gente vai ver a redenção das coisas criadas ao nosso redor? Essa é a pergunta que fica. Eu gosto do exemplo, não sei se vocês já ouviram isso, pode ser aplicado para várias situações, mas, por exemplo, você tem uma cadeira. A cadeira foi feita para sentar, certo? Eu posso ficar em pé em cima da cadeira, eu posso pegar a cadeira e jogar na cabeça de alguém, eu posso fazer muitas coisas com a cadeira, né? Usos errados com a cadeira. E isso faz com que a cadeira em si seja má? Não. Porque a cadeira em si ela foi criada para um propósito, ela em si não é má. Então, ela foi feita para que eu sente nela, tem um bom propósito, mas eu posso usá-la para propósitos errados. Então, a cadeira precisa de redenção? Não, a cadeira não precisa de redenção. A minha atitude diante da cadeira é que precisa ser redimida, sabe? Eu, como um ser humano redimido por Cristo, preciso me mover e me relacionar de acordo com isso de forma redimida. A sexualidade, o sexo é bom, tem um propósito dentro do casamento, mas a pornografia, a masturbação, o adultério, a impureza sexual, a imoralidade, não. Isso não faz do sexo algo ruim. A comida e a bebida são coisas boas. A gula, o exagero, a má alimentação não são coisas boas, porque são relações erradas com uma coisa que originalmente tinha um propósito bom. Então, esses não são os propósitos originais para aquilo que foi criado ser feito com aquilo que foi criado. Então, eu entendo e penso que sim, tem coisas que nós vamos receber da cultura, nós vamos rejeitar e nós vamos não talvez redimir coisas, mas agir de forma redimida para com as coisas ao nosso redor. Então, essa precisa ser a nossa perspectiva dentro do que a gente produz dentro da igreja, dentro do que a gente produz no mercado de trabalho, nas nossas profissões, no estudo, agir de forma redimida com tudo ao nosso redor, porque nós somos redimidos, né? Perfeito. Legal. Eu vou pedir para o Matheus só um espaço para o Merchan, porque a gente aqui no Pão Diário Universitários tem um quadro chamado Redimindo Profissões, e que justamente a ideia não é essa, assim como o Fabiano trouxe. Não é, a gente tem o quadro, né? Redimindo Medicina, Redimindo Psicologia, Redimindo as Artes, e não é no sentido transformador da coisa, tipo, não, agora a gente vai mudar tudo, né? Perfeito. Se prepara, não, mas agora, eu como um profissional da medicina, como que eu posso ser alguém redimido na minha área, que posso tocar as pessoas com o evangelho?
Então, a gente traz isso de uma forma inspiradora para cada profissional. Então, o Lucas Ribas, que veio para as artes, falar sobre as artes plásticas, assim, cara, eu como alguém redimido por Jesus, a maneira como eu atuo na minha área vai dizer respeito de quem eu sou, né? Um ser Perfeito. redimido. E como que é essa dinâmica? Porque muita gente tenta fazer daí o oposto. Não, eu só sou um cristão na minha área. Não, mas existem formas de você exercer e deixar com que a sua redenção, a redenção que Cristo fez por você, seja expandida para aquilo que você faz. Então, só fazendo um merchan, então procure aqui no Spotify, no YouTube, nos nossos canais sobre o Redimido Profissões, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Volta o parênteses, Fiorilo, tá com você. Legal, legal. E algo que até o Fabiano estava comentando antes, mesmo dele dar o exemplo relacionado à redenção, à nossa redenção dentro do aspecto onde a gente está inserido, e até o João comentar, era um exemplo que eu ia dar, por exemplo, para mim sempre fez muita referência a isso, ou menção até mesmo ao aspecto do trabalho profissional. Então eu sempre tentei olhar ou ter uma visão de propósito dentro do meu trabalho. Então eu acredito Sim. que isso fez muita diferença para mim. Porque quando eu estava inserido dentro do meu trabalho, eu não me via como somente um cristão, dentro do meu trabalho, dentro do meu ambiente profissional, mas eu via aquilo que Deus gostaria de transformar, ou aquilo que Deus gostaria de fazer dentro daquele ambiente, com as pessoas ou através das pessoas, através daquilo que eu estava fazendo, do meu serviço, do meu trabalho. E eu sempre vi isso como uma maneira de manifestar aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E eu sempre gosto de trazer esse exemplo, né. Eu tive algumas experiências profissionais, relacionadas nesse aspecto, trazendo esse exemplo, onde minha primeira experiência profissional, eu entrei no meu trabalho de maneira, assim, sobrenatural, realmente. Então, na época eu tinha 18 anos, eu já tinha uma carga, uma certa experiência, eu entrei trabalhando como mecânico, meu pai tinha oficina, então eu já tinha um certo conhecimento, só que eu fui contratado por uma concessionária, por uma oficina licenciada por uma marca, o que é, assim, muito difícil, como seu primeiro emprego, você não tem uma comprovação, né, através de carteira de trabalho, ou uma experiência comprovada daquilo que você fez ou conhece, então eu entrei de uma maneira, eu acredito realmente sobrenatural, e eu coloquei Deus naquela jogada, eu falei: "Deus, eu entrei aqui por um propósito, o Senhor me colocou nesse lugar, eu acredito nisso, então eu quero sair daqui quando eu completar esse propósito. Então eu preciso entender qual é o propósito que o Senhor me colocou aqui, pelo qual motivo o Senhor me colocou aqui". Uhum. E eu me lembro que na ocasião eu fiquei um tempo lá, devido à pandemia, bem na época, foi no início, assim, bem quando estourou a pandemia, passaram-se um determinado tempo que eu fiquei lá, né, graças a Deus, eu fui mandado embora, só que eu consegui ver propósito, transformação nas pessoas que trabalhavam comigo. E assim, logo que estourou a pandemia, estava tudo fechado mesmo, lockdown, a gente estava todo mundo trancado, deram 2 semanas, eu estava empregado novamente. E nesse segundo emprego, a mesma coisa. Eu, assim, consegui entrar numa circunstância tão adversa, onde praticamente nada era aberto, então a gente funcionava uma semana, outra semana a gente não sabia se ia trabalhar, e eu fiz a mesma oração, eu falei: "Deus, eu quero entender o propósito pela qual o Senhor me colocou aqui, e que eu Uhum. possa ser um agente de transformação dentro desse lugar", né. E novamente eu vi o mover de Deus ali com um rapaz que trabalhava comigo, eu consegui ver algumas transformações, coisas que ele realmente reconheceu, sabe, e foi transformado de uma maneira positiva, sabe. E não deu outra, fui mandado embora depois de um tempo, devido à pandemia também, eh, aí 2 anos depois, e graças a Deus não fiquei desempregado, e hoje também, né, no contexto inserido onde eu estou na indústria, eu vejo isso e eu tento buscar isso, sabe, algo que eu Uhum. coloco na minha oração: "Deus, qual o propósito pela qual eu estou ali? Pra onde eu devo me mover? O que que o senhor quer que eu faça?". Eu acredito que isso é uma forma pela qual a gente pode cultivar, em essência, né, aquilo que a Uhum. gente está fazendo. Acredito que a gente não deve ser somente mais uma esfera dentro, né, das esferas culturais que a gente tem, dentro das esferas da sociedade. A gente não vai ser um clubinho, né, o clubinho dos cristãos, não, acho que a gente deve Uhum. se mover muito além disso, né. Como o Fabiano falou, a gente precisa estar inserido também em outros contextos, aquilo que a gente faz, seja por hobby, seja por profissão, seja por aquilo que a gente simplesmente se interessa,
Mas Sim. eu acredito que a gente talvez por muito tempo foi permitido que o mundo entrasse dentro da igreja, mas a igreja também deve se mover para dentro do mundo como um chamado, como aquilo que Deus vocacionou para nós, né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então isso é parte daquilo que nós temos como essência também, é de levar o reino de Deus para aquelas coisas que naturalmente talvez nós não estivéssemos levando. Então, para uma cultura Uhum. relacionada a filme, a arte ou a qualquer outro aspecto, né, de que maneira a gente pode enaltecer ou a gente pode glorificar a Deus através daquilo, né, Perfeito. buscando formas pela qual a gente pode se mover ali dentro, e edificar o reino. Eu acredito muito nisso. Perfeito, mano. Muito bom. Já vou aproveitar, gente, vou introduzir a nossa última pergunta e quero abrir o espaço para vocês, né, após a resposta, para também deixar uma última palavra aqui para o pessoal. E queria aproveitar que o Matheus já estava aqui e perguntar, mano, então como que a gente, né, você ainda que está na universidade, como que a gente pode transmitir de uma maneira correta esse conceito de cultivar e guardar para os universitários cristãos, não somente tendo essa noção, né, como até traz o título do devocional, né, cura para toda a criação, não nesse aspecto, como a gente está falando durante toda essa quase uma hora de gravação, falando a respeito de não, é nosso dever, está na nossa mão a responsabilidade transformadora, mas sim, como que a gente pode transmitir, então, esse cultivar e guardar de uma maneira correta? Legal, como eu comentei, eu gosto muito desse princípio, sabe, da gente colocar ou tentar buscar o propósito de Deus aonde a gente está inserido. Dentro da minha faculdade, eu tive muita dificuldade em identificar ou talvez compreender essa relação de cultivo e até mesmo de exercer aquilo que Deus tinha para nós, porque o meu curso dentro da instituição onde eu estava foi o primeiro curso a ser introduzido relacionado a essa área, né, o setor de engenharia. Então eu estava dentro de uma faculdade onde tinha somente 2 cursos lá dentro. Eu iniciei em uma turma nova, a gente estava estreando esse curso de engenharia automotiva, e para dificultar um pouquinho mais as coisas, nós éramos 2 turmas de engenharia automotiva e tinha mais uma turma de engenharia de energias. Só que cada turma tinha um horário diferente de intervalo. Naquele momento, eu não identifiquei mais nenhum outro cristão também no logo que eu entrei, conforme o passar dos anos, a gente foi diminuindo a turma, então hoje eu basicamente sou o único cristão inserido dentro da turma, que a gente tem ali de engenharia automotiva. E assim, eu tive muita dificuldade, foi algo que eu orei e coloquei diante de Deus. Falei: "Deus, hoje, como que eu vou ser influência? Como que eu vou transformar o ambiente ou como eu posso me mover dentro da faculdade? Qual o propósito que o Senhor tem para mim lá dentro?" Uhum. Porque era muito difícil eu fazer intervalo vida ou fazer algo relacionado a isso, porque cada turma tinha um horário diferente de intervalo. Eu fazia no período noturno, já trabalhava na época, então, assim, antes da aula era muito difícil, porque praticamente todo mundo trabalhava. Depois, então, nem se fala, né, todo mundo queria ir para casa já, quase 11 horas da noite. E então, assim, foi algo que tornou um grau de dificuldade, trouxe uma certa dificuldade para aquilo que eu estava tentando enxergar ali. E quando eu coloquei diante de Deus, esse propósito, eu entendi que através da minha vida eu poderia mudar aquele ambiente também, não É isso. necessariamente através de uma ação, ou através de algo que eu precisava fazer ou construir, mas através de, assim, atitudes simples, sabe, coisas, simples, cotidianas, aquele momento do ordinário que você, exerce, né, dentro da turma, e através da tua atitude, através da tua ação, você pode transformar, pessoas, transformar o ambiente, né, e gerar ali dentro, entender também ali dentro o propósito que Deus tem para sua vida. Então eu acredito relacionado a essa perspectiva, é muito aquilo que Deus tem como propósito para nós dentro do ambiente onde a gente Uhum. está inserido, né. A gente precisa ter esse relacionamento, essa afinidade para entender aquilo que Deus quer se mover através de nós. E se eu pudesse, né, e gostaria também de deixar isso para você que está assistindo, que vai estar vendo isso. Se você é universitário ou já saiu da universidade ou está entrando na universidade, não importa, mas eu acredito que é buscar um propósito de Deus, dentro do ambiente onde você está inserido, né. Muitas vezes a gente confunde o nosso propósito com o propósito de Deus, mas é a gente estar alinhado com a vontade e o desejo de Deus para as nossas vidas, né, aquilo que Deus quer fazer através de nós, né. Então busque
através de um relacionamento com Deus, através dessa intimidade, aquilo que Deus tem para você dentro daquele ambiente que você está inserido. Acho que é isso aí. Perfeito, mano, perfeito. Uhum. E aí, Fabiano, o que você diria para esses universitários aí? Como que a gente pode sempre trazer esse conceito de forma correta do cultivar e guardar? Então, eu acredito que, assim, isso é parte um tanto quanto da nossa missão com o projeto Cultivar e Guardar, sabe? Que é abrir. Então, a gente tem a nossa revista, ela tem 5 seções, né? Palavra, coração, relacionamentos, criatividade e vocação. Então, a gente trabalha dentro dessas 5 seções essa perspectiva, né? E a gente sempre trabalha muito nessa ideia de conseguir fazer o nosso maior público com a revista são os cristãos, e é conseguir abrir a mente do cristão para saber o quão valiosa é a mensagem do evangelho, o quão para o nosso tempo e para todos os lugares aonde a gente pisar, a mensagem do evangelho tem algo a dizer, o que Cristo fez por nós. Todos os lugares aonde a gente pisa se tornam lugares sagrados por causa da nossa presença ali naquele lugar e por causa da mensagem que a gente carrega, que não é uma narrativa que, como você citou, de criação, queda, redenção, consumação, isso guia e orienta toda a nossa vida, saber que Deus criou tudo de forma bela e perfeita. Sim, o pecado afetou a humanidade, as coisas criadas, os seres humanos, mas a redenção em Cristo começa a trazer essa nova realidade para os seres humanos que se relacionam de forma correta com as coisas criadas, e a gente está olhando para uma consumação, onde Cristo vai vir, e aí a gente vai reinar com Ele, e sim, aí será tudo perfeito e belo. Esse jardim se torna uma cidade-jardim no futuro, então tem um desenvolvimento aqui claro na narrativa de Gênesis 1 e 2 até Apocalipse 21 e 22, em que sim, grande parte dela é manifestado pela queda e depois pela redenção também, mas assim, compreensão. Então, se eu poderia dizer algo, é que realmente os jovens cristãos na universidade possam despertar e buscar compreender o quanto a mensagem que eles carregam do evangelho é fundamental e dialoga com tudo ao nosso redor, não só com algumas áreas, não só com as coisas religiosas ou espirituais ou transcendentes, mas com toda a realidade criada, e que a gente, nos ambientes, seja da faculdade, do trabalho, possa conseguir dialogar, ouvir as pessoas ao nosso redor, sabe? Aquela conversa do cafezinho, aquele momento do intervalo em que alguém vai falar, eu acho que o mundo vai de mal a pior, só vai piorar, e o outro vai falar, não, a gente está evoluindo, nós vamos transcender, um dia a gente vai virar seres transcendentes, e aí vai ser tudo bom. Então vai ter nihilistas, vai ter triunfalistas, vai ter todo tipo de cosmovisão, vai ter gente, né? E aí você, como cristão, infelizmente, a gente tem 2 caminhos mais comuns hoje que o cristão toma. Um é, sei lá, mandar tá repreendido em nome de Jesus, e uma coisa assim que ninguém vai entender nada, né? Que a pessoa vai olhar e falar, você é louco, tipo, você não tem... Ou o cara vai falar, vocês viram aquela pizzaria nova que abriu na esquina ali? Vamos lá depois, tal. Fugir da conversa, entende? Então, assim, a gente tem o que trazer para a mesa. A mensagem do evangelho, a metanarrativa de criação, que é da redenção, consumação, ela fala com tudo. Ela fala com como você vai comer, ela fala com os filmes que você vai ver, com a música que você vai ouvir, ela fala com a profissão, ela fala com tudo na nossa vida. Então a gente precisa despertar para entender que a mensagem do evangelho não está enclausurada em uma parte da nossa vida, no domingo, na quarta, na célula, não sei aonde, não. Ela fala verdades para a vida das pessoas ao nosso redor. E você, cristão universitário, é detentor dessa mensagem, e você precisa conhecer primeiro isso para você poder comunicar. Você precisa entender o que é o evangelho, você precisa entender o que é a cosmovisão cristã, a visão de mundo correta, para conseguir comunicar, para conseguir dialogar, para conseguir... E não estou dizendo que, daí todo mundo vai entender e vai concordar com você. Não é isso. Mas, de fato, você vai estar absorvendo e encarnando uma realidade. E para encerrar, eu até peguei aqui, puxei um quadrinho. Isso aqui, para mim, é o que a gente acabou de fazer, né? Aqui, então é um quadro que eu tenho aqui em casa. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar, né? Eu coloquei as palavras principais aqui e eu olho para isso aqui sempre. E isso aqui me faz lembrar que Deus colocou o João, o Matheus, colocou o Fabiano, colocou você aí que está ouvindo em um jardim, em um lugar onde você está plantado especificamente. A terra, assim como um todo, mas você está num jardim, eu estou num jardim, e eu tenho responsabilidade de cultivar e guardar esse lugar onde eu estou plantado. Então o Senhor nos plantou em um lugar. Cumpra a sua responsabilidade com aquele lugar. Não se isole, não pegue as sementes que você tem e congele elas. Não
não tente reproduzir em massa uma coisa que você quer colocar em vários celeiros, mas cultive aquela planta, aquele lugar onde o Senhor te colocou, faça os valores do reino de alguma forma serem vistos, como o Mateus falou, no viver, mas também no falar, também especialmente no dialogar. A gente não pode extremar uma coisa, o que importa mais é viver. Não, o que importa mais é falar. O que importa é que nós vivamos e falamos coerentemente, de forma integral sobre essa mensagem. Então a gente vive, como Paulo fala, de modo digno do evangelho. E também a gente anuncia, prega o evangelho e fala disso e comunica e mostra o quanto ele é verdadeiro, porque aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, pelo meio, né? A vontade dele de salvar, de anunciar o evangelho é pela pregação, é pelo anúncio, é pela comunicação, é pelo diálogo, é ouvir, falar e ter uma palavra boa que eu não posso produzir, que você não pode, mas que o evangelho pode. Perfeito. Legal. Gente, foi muito bom mesmo. Obrigado, Fabiano, obrigado, Mateus, por terem contribuído tanto. Quero agradecer a você também que ficou aqui até o final. Tenho certeza que sua cabeça está explodindo nesse momento de tanta informação, de tanta coisa que a gente falou aqui nessa conversa. Queria te convidar a você enviar essa mensagem, esse podcast aqui para o máximo de pessoas que você conseguir, para que essa mensagem seja espalhada e a gente, como universitários cristãos, a gente possa, de fato, estar refletindo a beleza do Senhor, a imagem dele, aonde ele nos colocou no nosso curso, em cada instituição que ele nos colocou também. Então, obrigado, Fabiano, obrigado, Mateus, obrigado você também que está aqui com a gente até o final, e eu aguardo vocês no próximo Conexão Universitária. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau. Valeu.